Imagine isso. Você finalmente conquista o que sempre desejou. Aquela promoção, aquele carro, aquele relacionamento. O mundo ao seu redor te aplaude em silêncio. E por um breve instante, tudo parece encaixar perfeitamente. Como se, enfim, a realidade tivesse dobrado os joelhos diante da sua vontade. Mas então, algo sutil, quase imperceptível, começa a corroer a borda da sua euforia. Um leve desconforto, uma inquietação inexplicável. E logo, o que era plenitude se transforma em tédio, ansiedade, ou pior, em um novo desejo. Diferente, mais forte, mais urgente. Como se por alguma razão obscura, a conquista nunca fosse o fim. Como se a cada meta alcançada surgisse outra, faminta, esperando para te devorar por dentro. Você já se perguntou por que isso acontece? Por que mesmo quando tudo dá certo, algo ainda parece faltar? Por que a alegria da realização é tão breve enquanto a tensão da busca parece eterna? O que existe de errado conosco ou com o próprio tecido da realidade para que o desejo, essa força que nos move, também seja o que nos mantém acorrentados? Arthur Schopenhauer enxergava isso com uma clareza cruel. O desejo, segundo ele, não é uma expressão de liberdade, mas um ciclo de sofrimento. Para o filósofo alemão, viver é estar aprisionado na roda de uma vontade incessante. Um impulso cego, irracional e inextinguível que nos arrasta como marionetes através da existência. O prazer? Um mero intervalo entre dois sofrimentos. O contentamento? Uma ilusão passageira antes da próxima carência se instaurar. O que você quer, na verdade, não é o objeto do seu desejo, mas o alívio da dor de desejar. Então, a pergunta se transforma, se aprofunda, se torna incômoda. Será que tudo o que você já quis, desde o brinquedo da infância até os sonhos adultos, foi apenas uma forma de escapar da angústia de não ter? Será que o amor que você procura, a estabilidade financeira que você luta para alcançar, a imagem ideal que você persegue no espelho, são apenas máscaras que encobrem uma ferida mais profunda, aquela que nunca cicatriza porque nunca pode ser plenamente preenchida? A sociedade, por sua vez, te diz o contrário. Ela transforma o desejo em virtude, em combustível para a produtividade, em sinal de ambição. Desde cedo, te ensinam a desejar mais, a buscar mais, a conquistar mais, mas nunca, absolutamente nunca, a questionar o que de fato está por trás dessa ânsia constante. E talvez seja justamente esse o ponto mais sombrio. O desejo não apenas alimenta o sofrimento, ele o disfarça. Imagine passar a vida inteira correndo atrás de miragens e só perceber, tarde demais, que nunca foi o oásis que você queria, mas apenas cessar a sede por alguns segundos. Imagine perceber que toda a sua jornada pode ter sido construída sobre um alicerce falso. A ideia de que a felicidade está no próximo passo, no próximo amor, no próximo número na conta bancária. Mas e se Schopenhauer estiver certo? E se ao invés de nos levar à plenitude, o desejo for a raiz da nossa miséria? E se quanto mais buscamos, mais nos afastamos de algo essencial que não pode ser conquistado, apenas compreendido? Essas não são questões fáceis. Elas incomodam, perturbam, ameaçam desestabilizar tudo o que você acreditava ser verdade. Mas é nesse desconforto que mora a possibilidade de um novo tipo de liberdade, uma que não depende da realização de desejos, mas da superação deles. Agora que a ferida foi exposta e o desconforto é inevitável, precisamos olhar mais fundo. Precisamos entender por que desejamos tanto e por que isso quase sempre nos leva à dor. A resposta, como veremos a seguir, está escondida nas engrenagens ocultas da psique humana, nas filosofias esquecidas
e nos abismos da condição existencial. Você sente que precisa de algo. Talvez seja amor, talvez dinheiro, talvez uma validação que nunca veio. E isso não é casual. Esse desejo silencioso, que às vezes nem tem nome, molda sua rotina, seus objetivos, suas decisões mais íntimas. O que quase ninguém percebe é que esse impulso interior, essa força que constantemente nos projeta para o futuro, não é apenas uma característica humana, é uma armadilha cuidadosamente montada pela própria estrutura da existência. E é aqui que mergulhamos no coração sombrio da filosofia de Arthur Schopenhauer. Para ele, por trás de tudo que percebemos, nossos pensamentos, emoções, ações e até a natureza ao nosso redor, existe uma única força fundamental: a vontade. Mas não se engane, essa vontade não é consciente nem racional. Ela é cega, caótica, incessante. É como uma máquina que nunca desliga, um motor universal que não quer nada em específico, mas que quer o tempo todo. E é através de nós, seres humanos, que essa vontade ganha expressão, em forma de desejos, ambições, fome emocional e busca incessante. Mas por que isso nos causa sofrimento? Porque o desejo nunca é satisfeito permanentemente. Ele se resolve apenas para ser substituído por outro. Assim que você conquista algo, o prazer que você sente é simplesmente a cessação temporária da dor de desejar. Mas esse alívio é efêmero. Logo a vontade volta, famenta e exige mais. Você está, portanto, condenado a uma oscilação entre a dor de querer e o tédio de ter. É um pêndulo cruel. E você está preso nele desde o momento em que desenvolveu consciência. A psicologia moderna ecoa essa ideia com outras palavras. Carl Jung, por exemplo, argumentava que grande parte do nosso sofrimento nasce de conflitos internos não resolvidos, desejos reprimidos, partes da psique ignoradas, expectativas não integradas. Segundo ele, aquilo que ignoramos em nós mesmos não desaparece, se manifesta como destino. Ou seja, o que você não compreende dentro de si será forçado a reviver do lado de fora, em ciclos repetitivos de frustração, carência e busca insaciável. Nietzsche, por sua vez, ofereceu um contraponto brutal à ideia de contentamento. Ele viu no desejo o motor da criação e da superação. Mas mesmo ele reconheceu o preço desse processo, a dor constante de se tornar quem se é em meio a uma existência indiferente. Para Nietzsche, viver plenamente era abraçar essa dor. Para Schopenhauer, era negá-la. E no meio disso tudo está você aí, tentando equilibrar a promessa de uma vida satisfatória com a realidade de um coração inquieto. O marketing vende sonhos, a cultura celebra conquistas, a religião promete recompensas eternas. Mas em nenhum desses lugares você é ensinado a questionar se o próprio ato de desejar é saudável, muito menos se ele é real ou apenas uma construção mental moldada por pressões externas. Viktor Frankl, sobrevivente do Holocausto e psiquiatra existencial, nos lembra que o homem pode suportar qualquer como, desde que tenha um porquê. Mas o que acontece quando o porquê que guia sua vida é, na verdade, a consequência de uma ilusão implantada? Uma necessidade que você nunca questionou. Será que o sofrimento é tão suportável? Ou será que o que realmente dói é viver uma vida inteira sem perceber que se está acorrentado à própria vontade? A verdade é que o desejo parece vir de dentro, mas é alimentado de fora. A sociedade, a mídia, até mesmo a sua família, todos, direta ou indiretamente, te ensinaram que a felicidade é algo que se alcança, mas nunca te disseram o que acontece quando você alcança e ainda sente o vazio. Essa é a natureza do sofrimento que Schopenhauer tentou revelar, não como um gesto de pessimismo, mas como uma libertação possível, porque só quando você vê o mecanismo funcionando é que pode finalmente sair dele,
Mas antes de nos libertarmos, precisamos ver as correntes com clareza. E elas são mais sutis e mais perversas do que você imagina. Na próxima parte, vamos explorar essas correntes invisíveis. Como o desejo molda, distorce e até aprisiona sua percepção da realidade, tudo sem que você perceba. Você acorda, verifica o celular. Um número de notificações, curtidas, talvez uma mensagem de alguém que nunca te deu atenção antes. Algo dentro de você se agita. Um pequeno disparo de dopamina, uma fagulha de prazer. Mas é breve. Tão breve que você nem percebe quando ele desaparece, dando lugar a uma nova ansiedade. Será que virão mais? Será que basta? Agora imagine esse processo repetido milhares de vezes, todos os dias. Você começa a entender que o desejo não é mais uma escolha, é uma programação. Esse é o efeito mais perverso. O desejo, uma vez instaurado, passa a operar de forma invisível, não apenas guiando o seu comportamento, mas moldando a própria forma como você enxerga o mundo. Aquilo que você deseja se torna para o seu cérebro mais visível, mais relevante, mais emocionalmente carregado. E o que não se alinha com esse desejo? Torna-se invisível, sem valor. Um ruído de fundo que você ignora. Esse viés cognitivo é chamado de atenção seletiva. Seu cérebro, limitado em recursos, prioriza o que acredita ser essencial. E como ele define o que é essencial? Com base no desejo. É por isso que você vê propagandas de carros após desejar um novo. É por isso que, quando sofre uma rejeição, o mundo inteiro parece estar apaixonado, feliz e completo, menos você. O desejo distorce a realidade. E você nem percebe que está vendo através de lentes. Essa manipulação inconsciente é reforçada pelo condicionamento cultural. Vivemos em uma sociedade que transformou o desejo em linguagem, status e identidade. Tudo que é anunciado, seja um produto, uma experiência ou uma pessoa, é vendido como resposta a uma ausência. E quanto mais ausente você se sente, mais ávido se torna. Essa ausência fabricada é o motor do consumo moderno, mas ela também é a raiz de uma epidemia silenciosa, o vazio existencial. Jean-Paul Sartre diria que o ser humano está condenado à liberdade, condenado a projetar significados em um mundo que por si só não oferece nenhum. Isso significa que para ele, o desejo surge como tentativa de preencher esse vazio com propósito. Mas como dar sentido a algo quando tudo ao redor te empurra para desejos que nem são seus? Quando sua autoestima está vinculada à validação externa? Quando a própria noção de sucesso foi construída para nunca ser suficiente? Agora pense no impacto disso a longo prazo. Quando você vive alimentando desejos que nunca se completam, sua identidade se fragmenta. Você começa a se ver não como um ser, mas como um projeto inacabado, sempre faltando algo, sempre precisando se tornar outra coisa. E nesse ciclo, você nunca está realmente presente. Está sempre no próximo passo. O agora vira apenas uma ponte para o que ainda não veio. O resultado? Ansiedade, frustração crônica, sensação de insuficiência e alienação de si mesmo. A neurociência revela que esse ciclo não é apenas psicológico, é físico. A dopamina, neurotransmissor ligado ao prazer, não está diretamente relacionada à recompensa em si, mas à antecipação dela. Ou seja, o cérebro sente mais prazer esperando a recompensa do que recebendo-a. Isso explica por que o clímax é quase sempre decepcionante e por que o próximo objetivo parece sempre mais promissor do que o anterior. É como se estivéssemos programados para perseguir, mas nunca possuir. E talvez seja exatamente isso que Schopenhauer queria dizer. A essência da vida não é o prazer, mas a tensão constante do querer. Uma tensão que se renova eternamente, como uma corda que nunca se solta. Essa é a prisão invisível. Uma cadeia onde as correntes são feitas de impulso e as paredes de expectativa. Mas e se houvesse uma saída? Não uma fuga ilusória, como mais uma meta a ser alcançada, mas uma revolução silenciosa, uma forma de quebrar o ciclo e olhar para a vontade com outros olhos. A rebelião começa aqui. E não é contra o mundo,
É contra aquilo em você que acredita que precisa estar constantemente buscando para finalmente ser completo. Imagine por um momento que você para. Não diminui o ritmo, não desacelera. Para. Totalmente. Você senta, silencia o corpo, observa a mente. O que começa a surgir de imediato? Uma enxurrada de pensamentos, de vontades, de inquietações. Como se algo dentro de você gritasse por movimento, por direção, por estímulo. E então você percebe. Existe um mecanismo rodando o tempo todo e ele não é você. É a vontade. O desejo como um motor viciado em girar, mesmo que sem destino. E ao fazer isso, você começa a ver, de verdade, o que Schopenhauer tentou nos mostrar. A liberdade não está em satisfazer o desejo, mas em interromper sua tirania. Essa é a rebelião. E ela começa dentro. Mas essa ruptura não se dá com força, nem com mais desejo. Não é sobre desejar parar de desejar. Isso só alimenta o ciclo. O ponto de virada acontece quando você muda o foco da satisfação para a observação. Quando deixa de perseguir cada impulso como se ele definisse sua vida e começa a contemplar, com clareza quase brutal, o jogo em que está inserido. E é aí que surge uma possibilidade, a de não se mover, a de apenas olhar. E ao olhar, perceber que a vontade não precisa ser obedecida, que a urgência que você sente pode ser ignorada. Os místicos orientais entenderam isso há milênios. O budismo, por exemplo, ensina que o sofrimento nasce do desejo, exatamente como Schopenhauer afirmou, mas vai além. Ele ensina que existe um caminho para transcender essa prisão. E não é conquistando algo, mas soltando, renunciando à ilusão de que há algo a ser conquistado. A meditação não serve para alcançar um estado especial. Serve para ver, com nitidez, como sua mente cria e recria desejos. Como te engana. Como transforma cada momento em meio para o próximo. Quando você percebe isso de forma direta, algo em você muda. Não por esforço, mas por compreensão. Há quem veja nisso uma forma de resignação, um pessimismo, mas não é. É o oposto. É um ato de poder radical. Porque ao recusar o papel de servo da vontade, você se torna soberano sobre si. É como sair de um labirinto que você nem sabia que estava preso. Você não precisa mais correr, não precisa mais provar nada. Porque vê que o que você procurava, o alívio, o pertencimento, o significado, não está do lado de fora. Está na liberdade de não precisar. Schopenhauer admirava profundamente as artes, especialmente a música, porque acreditava que nelas, por breves instantes, a vontade silenciava. O indivíduo, absorvido pela contemplação estética, cessava de desejar. Não queria nada. Apenas era. E ali, nesses raros momentos, surgia o verdadeiro descanso, a verdadeira existência. Sem a tensão do futuro, sem a culpa do passado, sem a ânsia de ser algo mais, mas isso não precisa se limitar à arte. Pode se estender à forma como você vive, a maneira como você olha para um rosto amado sem querer possuí-lo, ao jeito como você caminha sem tentar chegar mais rápido, ao modo como respira, sem precisar transformar isso em técnica, método ou ganho. A rebelião, no fundo, é escolher estar, sem precisar ter. É um estado de ser que não se curva mais à lógica do mais, do próximo, do depois. Essa é a verdadeira revolução. Desobedecer o impulso que diz que você precisa ser algo diferente de quem já é. E ao fazer isso, talvez pela primeira vez, você se sinta inteiro. Não porque alcançou algo, mas porque finalmente parou de fugir de si mesmo. Mas essa libertação não é o fim da jornada. Há algo ainda mais profundo esperando no horizonte.
algo que não é apenas ausência de desejo, mas a revelação de uma verdade escondida. A última virada. A realização mais poderosa. E é para lá que estamos indo. Imagine acordar um dia e não sentir falta de absolutamente nada. Não porque tudo está perfeito, mas porque, de repente, você percebe que nada precisa estar. O silêncio não é mais vazio, é espaço. A ausência de desejo não é apatia, é liberdade. Nesse momento, você compreende algo que nenhuma conquista, nenhum prazer, nenhum êxtase sensorial jamais poderia oferecer. Você já está inteiro. Não há peça faltando. Não há caverna escura esperando ser preenchida por um raio de realização futura. Tudo que sempre pareceu urgência era ilusão. Essa é a revelação final. Não a ausência de sofrimento, mas a compreensão radical de que o sofrimento gerado pelo desejo é opcional. Você não está mais condenado a seguir a maré da vontade cega como um barco à deriva. Você vê o mar, vê as correntes e, principalmente, percebe que pode soltar os remos. E, ao fazer isso, algo se dissolve. A ideia de que você precisa alcançar algo para então viver em paz. A paz não está no fim da estrada. Ela é o chão em que você já pisa, mas que nunca notou por estar sempre olhando para a próxima colina. Schopenhauer não era um nihilista. Ele era um libertador, disfarçado de pessimista. Ao arrancar a máscara brilhante do desejo, ele não queria que você se afundasse em desespero. Queria que você acordasse. Queria que você olhasse para a vida com olhos livres da ilusão e talvez pela primeira vez visse que o que você chamava de sofrimento era só o eco de uma expectativa irreal, a de que a vida deveria ser um constante orgasmo de realizações. Não deveria. A vida só precisa ser vivida, com seus vazios, seus silêncios, seus ciclos. Você não precisa mais correr, porque o ponto de chegada não existe. O que existe é este exato instante. E quando você está presente nele, totalmente, sem resistir, sem exigir, sem projetar, o desejo se cala. E no lugar da vontade surge outra coisa. Presença, inteireza, plenitude, não como êxtase, mas como quietude. E isso ninguém pode te dar, porque nunca esteve fora de você. Pense nas grandes viradas da sua vida. Quantas vezes você alcançou algo que jurava que te completaria, apenas para descobrir que a sensação passava? E quantas vezes você simplesmente estava em paz, sem motivo, e percebeu que era ali, naquele instante simples, que algo em você se expandia silenciosamente? A verdade é que a vida sempre sussurrou isso, mas o barulho do desejo tornava impossível ouvir. Agora, o sussurro se torna um grito suave. Você já é. Não precisa ser mais. Não precisa alcançar. Não precisa provar. A vontade, como uma tempestade, pode passar e você não será levado por ela. Você será o solo, firme, silencioso, constante. Essa é a verdade que assombra e liberta. A verdade que desmonta todo o teatro do desejo e revela o palco nu onde você sempre esteve, atuando para um público que nunca existiu. A cortina caiu, a peça terminou. Agora, enfim, começa a vida real. O canal Abismo Lúcido agradece você por ter chegado até aqui. Agora adicione um seu comentário, deixe o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe. Alguém pode estar precisando ouvir o que você acabou de escutar.